Dar início à aula, porque senão vocês viram que a gente tem muitas coisas para estudar e nós geralmente não conseguimos cumprir todo o programa, né? Vocês estão aqui nessa classe, né? Nós temos uma outra classe que funciona lá embaixo. A classe daqui de cima, ela é uma classe de um estudo biográfico, né? Ou seja, nós estamos estudando a vida do rei Saul, a vida do rei Davi e depois nós vamos estudar a vida do rei Salomão. E na semana passada nós começamos então a estudar a vida do rei Davi. A gente vai recapitular rapidamente algumas coisas e vamos prosseguir então com a segunda parte da aula sobre Davi, tá bom? Nós vamos orar. Eu vou convidar o Elias para orar para a gente, pode ser, Elias? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque logo pela manhã estamos aqui na Tua presença. Nós estamos com os nossos corações abertos para receber o Teu ensino, ó Pai. Nos ajude a assimilar tudo aquilo que o Senhor deseja passar para nós hoje. Nos prepare para aprender a Tua palavra, ó Deus, assim como também nos ensine a agir de acordo com ela, Pai. Ajude o pregador, aquele que irá passar para nós, que toda a sabedoria seja dada por Ti, que a instrução do Senhor venha primeiramente estar no coração dele e assim retribuir para nós. Que o Senhor esteja com esse ambiente e que o Teu nome seja exaltado e glorificado aqui neste local. Em nome de Jesus, assim oro. Amém. Amém. Vou pedir para você ficar com o microfone, se precisar passar para alguém. Muito bem. Na semana passada, nós falamos sobre a transformação de Davi, de um simples pastor de ovelhas nas montanhas ao redor de Belém, para um grande guerreiro. E vocês vão se lembrar que na aula passada nós tentamos responder a seguinte pergunta: por que Davi é chamado por Deus como o homem segundo o seu coração? Nós sabemos que Davi, ele foi um homem que foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Saul. Deus rejeita Saul porque ele era um rei obstinado. Deus tinha até prometido para Saul que era a casa dele que ia ser estabelecida para sempre. Mas vocês se lembram que Saul era um homem que ele até reconhecia os seus pecados, mas ele de fato não mudava de vida. E foram vários pecados que ele cometeu que demonstrou, na verdade, que Saul ele estava muito mais preocupado com o que os outros pensavam a respeito dele do que realmente ele estava preocupado em realizar a vontade de Deus. Então essa é uma marca de Saul. Ele é um homem que foi escolhido por Deus, mas foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele pecava, reconhecia sim seus pecados, mas ele não mudava de vida. Na verdade, nós podemos questionar, com certeza, se Saul era um homem que se arrependia dos seus pecados. O que nós vemos é ele reconhecendo rapidamente seus erros, mas querendo simplesmente fugir das consequências e ficar na graça das pessoas que o cercavam e principalmente do povo. Por que Davi, então, é chamado de o homem segundo o coração de Deus, já que ele também pecou? E nós falamos sobre esses pecados de Davi, e lógico que nós vamos retomar isso mais à frente, né? Mas vocês se lembram, então Davi teve o pecado do adultério com Batseba, que marcou a sua vida. Junto com esse pecado do adultério, houve o pecado de assassinato,
porque vocês se lembram que ele tentou encobrir o seu pecado, mandando então o seu capitão Urias para a frente de batalha, na certeza de que ele seria morto. E junto com esse pecado, adultério, assassinato, também tinha o pecado da mentira, porque em tudo ele tentou encobrir os seus pecados. Até que o profeta Natan vem e revela toda a verdade. Também falamos que Davi cometeu um outro pecado muito grave no final do seu reino, porque ele fez um recenseamento. E por que isso era um pecado? Porque Deus já tinha dito que não era para ele fazer um inventário do seu reino, porque isso faria com que o rei se orgulhasse dos seus feitos. Então, esses são dois pecados que marcaram a vida do homem segundo o coração de Deus. Fora isso, tem a questão familiar, né? Como consequência do pecado do adultério, como consequência do pecado dele multiplicar para si as esposas, e nós sabemos toda a confusão que teve na família, discórdia, disputa, incesto. Então, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós questionamos como é que Davi realmente pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. E nós respondemos essa pergunta olhando para o início da vida de Davi. E nós aprendemos então que Deus, diferente do homem, vê o interior e não o exterior. E quando Deus olha para o interior de Davi, para o coração de Davi, ele vê uma pessoa realmente comprometida em querer realizar a vontade de Deus. Daí nós vimos também que outra característica de Davi é que ele era uma pessoa humilde. Mesmo depois dele ser ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, ele continuou fazendo as mesmas coisas. Ele continuou sendo pastor de ovelhas, ele continuou obedecendo às ordens do seu pai. Quando ele é chamado para tocar harpa, e vocês vão se lembrar dessa situação com Saul, porque Deus retira o espírito de Saul e envia então um espírito maligno para atormentar Saul. Então Saul recebe o conselho dos seus oficiais e busca um jovem para tocar harpa, e ali naquele momento em que ele escutava a música, ele sentia um alívio dos seus tormentos. Mesmo quando ele vai trabalhar com Saul, nós vimos que ele volta a pastorear as ovelhas do seu pai. Então, no tempo que ele tem livre, ele volta para cuidar das suas responsabilidades. E, por fim, nós vimos que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele, de fato, era um homem que confiava plenamente no Senhor. E terminamos, então, a nossa aula falando sobre aquele episódio da batalha entre Davi e Golias. Vocês se lembram disso? A gente não ficou gastando muito tempo, porque, querendo ou não, é uma história bem conhecida, mas nós queremos enfatizar aqui essa questão da confiança em Deus. Por quê? Durante 40 dias, Golias afrontou o exército de Deus, e ele sugeriu uma prática que era comum naquelas épocas, que era uma batalha representativa. Ao invés de todo o exército entrar em batalha, cada exército escolhia um representante, e aquele que vencesse era declarado o vencedor, e aquele que perdesse, então, seria servo da nação que venceu a batalha. E nós vimos que durante 40 dias, ninguém se propôs a enfrentar
o gigante Golias. E aqui nós encontramos um grande contraste entre Davi e Saul. Porque vocês vão se lembrar que Saul, ele era reconhecido como o homem mais alto em todo Israel. Tudo bem, Golias tinha aí, pelos cálculos modernos, né, 2,90 metros, um homem bem alto, bem forte, porque quando a gente vê a descrição da sua couraça, do escudo, do dardo, da lança, nós vemos que ele não era só um homem alto, mas era também um homem forte e ágil. Então, esse homem fazia afronta diante do povo de Deus, e vocês se lembram que ele fazia esse desafio 2 vezes por dia, pela manhã e também à tarde. E ninguém se voluntariou, muito menos o rei. E o rei, talvez, deveria ser aquele que deveria enfrentar Golias, mas nós vemos Saul escondido na sua tenda e fazendo uma proposta para as pessoas, né? E qual era a proposta? Olha, a pessoa que enfrentar Golias e vencer, lógico, vai receber riquezas. Vocês lembram disso que a gente falou? Qual outra coisa que ele ia receber? Qual era o prêmio? Ia casar com a filha do rei, ou seja, ia fazer parte da nobreza. E o terceiro, que na minha opinião é o melhor presente, era o quê? Isenção de impostos, de tributos para a família, né? Então, não sei se você já fez uma conta, se você paga direitinho os seus impostos, né? Então, você geralmente tem deduzido na fonte e depois, uma vez por ano, você tem que acertar as contas com um leão, não é? Você já somou tudo que você paga, fora isso, a questão dos alimentos, dos serviços que têm impostos, o que você poderia fazer com esse dinheiro que é dado para o governo? É muito dinheiro. Então, olha só que, veja que esse prêmio era um grande prêmio. Riqueza, fazer parte da nobreza e a questão da isenção dos tributos. Mesmo assim, não apareceu uma pessoa. Uma pessoa. Quando Davi é mandado pelo seu pai Jessé para ter notícias dos irmãos no acampamento, ele fica sabendo dessa história. Então, ele se prontifica a enfrentar o gigante. E daí a gente sabe a história, ele é levado até Saul. Saul diz, não, você é muito menino, você não tem condição. Golias é um guerreiro experiente desde a sua mocidade. E daí, então, Davi dá um testemunho de como Deus o livrou de um urso e de um leão. Mas ele deixa bem claro que foi Deus que o livrou. Diante disso, então, Saul concorda em permitir que Davi enfrente Golias. Mas, mais uma vez, nós vemos aqui o contraste entre Davi e Saul, porque Davi estava confiando em Deus, como confiava no passado. Saul não. E Deus já havia dado vitória para Saul no passado. O Espírito do Senhor já tinha se apossado de Saul também. Mas Saul estava com medo, enquanto Davi estava confiante em Deus. E nesse momento, então, Saul resolve dar uma ajuda, né, para Davi e dar a sua armadura. O que é cômico, porque não faz sentido nenhum, né? Saul, um homem alto, forte, Davi, ainda um jovem, e ele coloca a sua armadura, a sua espada, e Davi diz, com isso daqui é impossível lutar. E ele, então, se desvencilha de toda a armadura
e vai para o campo de batalha. E no campo de batalha a gente sabe a história, ele usa a funda, ele lança uma pedra, essa pedra acerta na testa de Golias, e daí então Davi, como tinha dito anteriormente, ia cortar a cabeça do gigante e ia dar o seu corpo às aves do céu, e foi isso que aconteceu. Muito bem, então nós vimos que um primeiro movimento é de um mero pastor de ovelhas em Belém a um grande guerreiro do exército de Israel. E a gente vai continuar a partir daí, tá bom? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo. Deus, nos ajuda aqui a aprendermos lições valiosas com a vida de Davi. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Muito bem. 1 Samuel 18, 2 e 5. 2 e 5. Agora nós encontramos Davi alcançando a glória em Israel. Ele é um homem agora rico, com prestígio, com a promessa de se casar com a filha do rei, e a isenção dos tributos. Veja que Davi, ele agora é trazido para morar no palácio. 1 Samuel 18, 2 a 5, nós vemos assim: daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Nesse momento, então, nós encontramos Davi caindo na graça do rei, não morando mais na casa de Jessé, mas morando na própria casa, né? Naquela época ainda não se tinha um palácio, né? De Saul. Saul promovendo Davi a um posto elevado, provavelmente ele era um capitão de uma guarnição, de uma parte do exército, e veja que isso agradou o povo e também aos conselheiros de Saul. Tudo parecia ir bem, correto? Sim ou não? Não, porque a história continua. Veja lá, 1 Samuel 18, 6 a 9, um pouquinho mais à frente agora. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, quem que é o filisteu? Golias. As mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Olha só o que acontece. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Vocês estão percebendo aqui o movimento da história? Olha só. De um pastor de ovelhas, ungido pelo profeta, Davi se torna agora um guerreiro, aclamado, querido. Querido, a princípio por Saul,
querido pelos conselheiros do rei, admirado pelo exército e também pelo povo. Nesse momento em que o povo começa a reconhecer Davi como alguém mais vitorioso que Saul, Saul então começa a olhar com inveja para Davi. Talvez uma primeira implicação aqui é a seguinte, que a nossa vida ela é assim. Nós, às vezes, estamos vivendo momentos de tranquilidade, de calmaria, às vezes nós estamos vivendo momentos de vitória, de conquistas, e do nada, tudo vira. Não é assim que acontece? Da mesma maneira que às vezes a gente está vivendo um momento difícil, de dificuldades, de provação, onde nós não encontramos muita saída, muita esperança, e de um dia para o outro as coisas mudam. Olha só, Davi tinha acabado de derrotar o gigante, e por causa de uma música, por causa do reconhecimento das mulheres que falaram que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, tudo muda na vida de Davi. E daí ele passa, então, de um guerreiro aclamado no palácio ou na casa do rei, para um fugitivo errante. Olha só como as coisas mudam, né? De pastor para guerreiro, de guerreiro para fugitivo. Tudo isso por quê? Porque Saul começa a ter inveja de Davi. E nesse período da vida de Davi, é um período de perdas. E é isso que a gente vai ver nessa primeira parte da nossa aula aqui. Davi, ele sofre pelo menos 3 grandes perdas. E daí a gente tem que entender o seguinte, que mesmo essas perdas, elas serem movidas pela inveja de Saul, Deus estava por trás, trabalhando na vida de Davi. Então a primeira coisa que a gente pode observar é que Davi, ele perde o favor do rei. Vamos ver isso aqui? Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel 18, 10 e 11. Qualquer momento você pode interromper a minha fala, tá? Se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser compartilhar alguma percepção, essa é a nossa ideia, tá? É só levantar a mão e a gente dá a palavra para você. Oi. Não. Eu acho que a primeira reação humana, quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida, qual é? O que eu fiz de errado? Eu acho que é isso, né? No meu tempo de aconselhamento, conversa com pessoas, o que mais acontece é assim, onde é que foi que eu errei? Então, é uma reação natural, né? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E às vezes não, né? A segunda reação qual que é? Colocar um culpado, né? Não, então eu tenho que eleger um culpado que é o responsável por toda essa desgraça que está acontecendo na minha vida. E nem sempre é também, né? Se bem que no caso aqui, nós vemos que o sofrimento de Davi, ele é causado por Saul. Então, Davi faz o bem para Saul, né? Porque em nenhum momento ele tenta tomar o lugar de Saul, ainda que Deus tinha dito que ele era o escolhido, não é? Então ele não, em nenhum momento ele conta isso para ninguém, e ele continua servindo a Saul.
né? Porque ele continua tocando harpa, né? E fazendo isso de bom grado, continua se dispondo a lutar a batalha que era de Saul e continua demonstrando respeito por Saul, mesmo quando Saul o perseguiu. Né? A gente vai ver um pouquinho para frente aqui. Vamos ler aqui o texto? Acompanhe comigo aí. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Olha só. Tudo muda na vida de Davi. Davi estava, como fazia outras vezes, no momento de perturbação de Saul, ele estava tocando a harpa. Mas a Bíblia diz então que esse espírito maligno se apossou de Saul e fez com que Saul lançasse a sua lança para matar Davi. Não existe nenhum tipo de dúvida aqui. Não é que ele queria dar um susto, colocar Davi no seu lugar, intimidar. Não. Ele mesmo declara que ele queria encravar Davi na parede e Davi se desviou 2 vezes. O interessante é que, continuando a narrativa aqui, a gente vê que Davi, ele não confronta o rei. Mas ele faz o quê? Ele foge. Ele sai. Ele não entra em confronto. Não sei quantos de vocês já leram aquele livro, O Perfil de 3 Reis. Alguém já leu? É um livro pequenininho, muito bom esse livro, né? E ele vai trabalhar justamente nos capítulos iniciais essa questão da nossa reação. E ele diz assim, quando as pessoas lançam contra a gente, qual que é a nossa tendência natural? Pegar e lançar de volta. E ele vai trabalhando essa questão de que Davi, mesmo sendo atacado, em nenhum momento assumiu uma postura de vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Pelo contrário, ele confiava no Senhor e deixava tudo nas mãos do Senhor. Então veja que a primeira coisa que Davi perde na sua vida rapidamente é o favor do rei. Então, se antes Saul tinha empatia com Davi, se antes Saul quis favorecer Davi, agora nós vemos Saul querendo tirar a vida de Davi, prejudicar aquele que até esse momento não tinha feito absolutamente nada contra o rei. E talvez isso também seja uma reflexão para as nossas vidas, porque também às vezes acontece isso. Nós fazemos o bem para as pessoas, nós ajudamos, nós nos colocamos à disposição e as pessoas, ao invés de retribuir o bem que nós fazemos, essas pessoas retribuem com o mal. Isso acontece no ambiente familiar, vocês sabem disso. Quando, de repente, um parente, sem mais, sem menos, se volta contra a nossa pessoa. Isso acontece nos relacionamentos, muitas vezes no ambiente de trabalho, onde você está fazendo o seu trabalho. Eu lembro agora aqui de um senhor que ele foi demitido. Logo depois de ganhar um prêmio da empresa de alcance de metas. Como assim? Ele ganhou o prêmio. Ele ganhou uma viagem, ganhou um bônus
E quando ele voltou da viagem, ele foi demitido. Por quê? Porque o supervisor tinha inveja. O que ele fez de errado? O supervisor, ao invés de ficar feliz, né? Porque querendo ou não, alguém da equipe dele bateu a meta, não, deixou o seu coração ser cheio de inveja. E ele foi demitido. Às vezes isso acontece. Isso acontece muitas vezes no ambiente da igreja, né? Pessoas que gastam tempo, se dedicam, ajudam às vezes até financeiramente, e as pessoas simplesmente devolvem todo esse bem, não em forma de gratidão, mas em forma de ingratidão. É isso que aconteceu com Davi. A partir daquele momento, o relacionamento de Davi com Saul foi abalado justamente por essa inveja. E é um relacionamento que ele também sofre altos e baixos, né? Porque em alguns momentos Saul volta a receber Davi, depois dá a filha Mical em casamento, mas em alguns momentos ele é tomado pela ira, pelo desejo de matar, até que esses momentos param de oscilar e só os momentos ruins começam, os sentimentos ruins começam a dominar o coração de Saul. Então essa é a primeira grande perda. Alguém que foi enriquecido, que foi levado para a casa do rei, agora então é ameaçado de morte pelo rei que antes o favoreceu. A segunda coisa que nós vemos que Davi perdeu nesse momento é a sua esposa. Vamos ver aqui, 1 Samuel 18, 20 e 21. E é lógico, né, pessoal, que vocês estão entendendo que eu estou fazendo recortes, né? Porque se a gente fosse ler toda a narrativa, a gente precisaria talvez um semestre para ver toda a história de Davi. Então, estou fazendo só alguns recortes. Olha só, Mical, a outra filha de Saul, porque a primeira filha foi dada em casamento a um outro marido. Mas Mical, que era também filha de Saul, alimentava um amor por Davi. Então, a narrativa continua. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Olha só, esse casamento era uma... O que diz ali? Armadilha. Por quê? Porque Mical ia ser uma péssima esposa? Ela não foi uma boa esposa, né? Mas não é por isso, não. Por quê? Porque ao oferecer a mão da sua filha, o pai pediu uma contrapartida, um dote. Então ele chega para Davi e diz o seguinte: olha, você tem uma segunda oportunidade de se tornar meu genro, já que a primeira já casou. Você me dá como dote o seguinte: eu quero que você mate 100 filisteus. Essa era a pegadinha. Então, o que Saul pensava? Davi vai entrar em conflito com os filisteus, e é lógico que ele não vai conseguir matar 100 filisteus. E ele vai ser morto. E eu, então, vou me livrar de Davi e ainda vou me passar por um bom rei que pediu algo que não foi cumprido. Então, esse era o plano de Saul. O dote seria, então, 100 filisteus mortos. Mas daí acontece algo que Saul não esperava, porque Davi
foi ajudado por alguns dos seus companheiros de armas, e eles não apenas mataram 100, como mataram 200 filisteus. E como prova de que eles tinham cumprido a missão, eles trouxeram em bolsas os prepúcios cortados desses 200 filisteus. Saul ficou feliz ou ficou bravo? Ele dá uma tarefa que ele diz, é impossível dele cumprir isso. E Davi vai lá e faz o quê? O dobro. Então todo o plano de Saul ficou frustrado e se voltou contra ele. Porque Davi provou mais uma vez a sua fidelidade e a sua capacidade como um líder em Israel. Vamos ver agora como é que essa história se desenrola, e a gente vai lá para o capítulo 19, versículos de 9 a 12, acompanhe comigo aí. 1 Samuel 19, 9 a 12. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul, quando ele estava sentado em sua casa, com sua mão na lança. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Veja bem, Davi casou com Mical, tudo parecia que estava mais calmo, mas de repente, mais uma vez, Deus envia esse espírito maligno. Saul pega a lança e tenta mais uma vez matar a Davi. Davi mais uma vez escapa, mas Saul arma um plano para que na manhã seguinte, então, Davi fosse morto numa emboscada. Mical, sabendo disso, então, alertou seu marido e o fez descer por uma janela e ele fugiu. Depois desse evento, o casamento de Davi com Mical nunca mais foi o mesmo. Foi marcado por um distanciamento. Distanciamento esse que, pelo tempo em que Davi não voltou mais a se encontrar e a viver com a sua esposa, fez com que Saul pegasse a sua filha Mical e desse em casamento para outro homem. Mesmo Mical sendo esposa legítima de Davi, o rei pega então e dá Mical em casamento para outro marido. Veja isso lá em 1 Samuel, vá um pouquinho lá na frente agora. 25, tá? Capítulo 25, versículo 44. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Então veja, naquele momento, Saul não só retira o seu favor de Davi, como ele também tira de Davi a filha que tinha sido dada em casamento. Davi então perde o favor do rei e Davi também perde agora a sua esposa. Mais à frente, a gente não vai ler esse texto, a gente vai encerrar aqui para o intervalo. Você pode ver depois que em 2 Samuel 3,13, anote aí, se você está anotando.
quando Davi finalmente se torna rei de Israel, ele toma de volta Mical como esposa, tá bom? Lá na frente ele volta. Mas vocês vão se lembrar também que Mical é aquela esposa que desdenha de Davi quando ele entra em Jerusalém dançando em frente à arca, né? Então, o relacionamento dele com essa esposa nunca mais foi o mesmo, tá bom? Então, olha só, estamos falando de perdas aqui. Perda do favor do rei, perda da sua esposa e na volta do intervalo a gente continua, tá bom? Vamos retomar aqui, senão não dá tempo. Nós falamos então que Davi, ele perde o favor do rei, ele perde a sua esposa, né? Eu estava comentando aqui com a Alessandra que quando os soldados chegam para prender Davi, eles não o encontram lá. E Saul fica muito bravo e pergunta por que ela fez isso. Por que ela ajudou o marido a escapar, né? E ela, ao invés de falar a verdade, no sentido de que ela ajudou para que Davi não fosse morto, ela fala que foi ameaçada de morte por Davi. O que acende ainda mais a ira de Saul contra Davi, né? Tudo bem até aqui, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Oi, pode falar. Sim. Vocês observem que a gente falou nessa aula de duas ocasiões em que o Senhor mandou um espírito maligno para atormentar, e nessas duas ocasiões o que a gente entende aqui, que na verdade esses espíritos malignos se apossaram de Saul, não é isso? Tanto é que o espírito se aposta de Saul, daí Saul pega a lança e arremessa contra Davi. Muito bem. Nós falamos na semana passada, para aqueles que não estiveram, né, que antes desse espírito maligno da parte do Senhor vir até Saul, o Espírito de Deus se retira de Saul, né? Porque, veja bem, quando Saul ele é escolhido como rei de Israel, primeiro rei de Israel, Deus envia o seu Espírito para capacitá-lo a governar a nação de Israel. Quando Saul repetidamente desobedece à lei do Senhor, apesar de demonstrar arrependimento, o que nós vemos é que ele não muda o curso da sua vida, né? E isso acontece até o final, porque a gente vai falar de Davi, mas é inevitável que a gente volte a falar de Saul. E o que a gente vê é que Saul, ele pega uma descida sem volta, né? Ele vai se entregando à rebeldia, à obstinação do pecado, ao ponto até, mais à frente talvez a gente veja isso, que ele chega a consultar uma necromante, o que é impensável, né? Dentro da nação de Israel, o rei consultar, então, os mortos, para ver se, de alguma maneira, Deus podia reverter a situação. Então, só um pouquinho, só para terminar o que o Robson falou. Então, a gente precisa lembrar que nós estamos falando aqui de um período do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo de Deus ele não fazia residência permanente nas pessoas, né? Então é o caso de Saul, que o Espírito se retira, é o caso de Sansão, que vocês se lembram também que em determinado momento Deus
se retira da vida de Saul. Porém, assim, é possível que um dos personagens do Antigo Testamento, onde o Espírito de Deus permaneceu, foi justamente o rei Davi. Né? Nós temos um salmo onde ele pede o quê? Que o Senhor não retire dele o Espírito. Parece que Davi foi um dos únicos personagens do Antigo Testamento onde o Espírito Santo nunca se retirou da sua vida. Né? Depois do Pentecostes, então, Jesus mesmo prometeu que essa morada seria permanente na vida de todos aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Então, existe essa mudança. Né? Em relação ao espírito maligno, o que nós precisamos entender é que, assim, dentro da soberania de Deus, Deus continua sendo o rei de todas as coisas. Inclusive, ele continua sendo soberano sobre o diabo, sobre os espíritos malignos, sobre as autoridades espirituais, sobre esse mundo. Então, nada do que acontece nesse mundo acontece sem a permissão última de Deus. Isso não significa que Deus é responsável pelo mal, né? Porque um outro extremo seria a gente entender, já que Deus, tudo que acontece, acontece pela vontade de Deus, então até o pecado do homem é porque foi a vontade de Deus. Não nesse sentido, mas uma vontade permissiva de Deus. E Deus usa, né? Da mesma maneira que ele permitiu que Jó fosse provado pelo próprio diabo, Deus ele usou esse espírito maligno para atormentar, para se apossar em alguns momentos da vida de Saul. Tudo bem? Respondeu? Tá bom, pode falar, Hortência. Aumentando essa situação dele até o ponto dele. Agora, Davi já era totalmente diferente. Ele mesmo, ele sempre teve essa parte de humildade, de dependência do Senhor. E essa derrocada toda de Saul mexeu justamente na área dele com o poderio. Quando ele viu que Davi estava tendo um poder maior do que ele, aquilo lá. Talvez eu diria assim, que Saul também começou bem. Porque eu não sei se vocês vão lembrar, daí tem que lembrar talvez a primeira aula, né? Que Saul ele ficou muito surpreso quando ele foi escolhido por Deus, né? E ele mesmo meio que disse, mas quem sou eu? Qual a importância da casa do meu pai, apesar de ser uma família, né? Ele fica surpreso. E realmente, Saul começa bem. Né? Tanto é que é interessante, porque quando Deus rejeita Saul, né, o que o profeta fala assim? Olha, Deus estava disposto a estabelecer o seu trono para sempre. Então a gente não ia falar de Davi. A gente ia falar de quem? De Saul e dos seus descendentes. Mas por causa do pecado de Saul, Deus então tira o reino de Saul e dá para alguém que é segundo o seu coração. É isso que ele diz. Então, o que a gente vê é que talvez essa questão do poder, da riqueza, das mulheres, tudo isso realmente desviou o coração de Saul, né, ao ponto que ele se apegou. Então, de certa forma, a gente pode sim dizer que o poder corrompe, né? Porque aquele Saul que nós encontramos diante do profeta, humilde, né, querendo, buscando o conselho de Saul, e esse Saul que nós encontramos agora é um outro, né? Davi também foi submetido às mesmas tentações e provações. Sim,
Ele também errou em algumas coisas e tudo mais. Mas existe uma grande diferença entre Saul e Davi. Enquanto Saul reconhecia o seu erro, mas não mudava, Davi, de fato, ele reconhecia o seu pecado e demonstrou arrependimento. Então, acho que essa é a grande diferença, né? Oi, pode falar. Sim. Pensando na seguinte ideia, quando Deus coloca o espírito maligno em Saul, Sim. isso acaba um pouco ressaltando, evidenciando quem é Davi, assim, a minha visão. Porque, olha, Os dois, né? Quem é Saul e quem é Davi, né? Saul ele precisava ter uma noção de que Deus não estava mais com ele. Já que o Espírito de Deus saiu dele, a única narrativa fala para nós algo que talvez nem Saul pensava sobre isso. Né? E a gente está lendo aqui, mas quem viu isso? Né? Quem teve a noção de que o Espírito de Deus saiu de Davi, ou saiu de Saul, o Espírito mal entrou em Saul. Mas eu estava pensando na ideia de que isso ressalta tanto para Saul, que Deus já não tinha mais nada com ele, e o espírito mal fazia com que isso mostrasse, você agora está com o espírito mal, Deus não está mais com você. Isso. E ao mesmo tempo realça Davi como aquele que espere, aquele que é o tipo de Cristo mesmo, que tira o espírito maligno do Davi. Mostrando quem é Davi para ele. Eu acho que nesse sentido, Elias, é meio parecido com o que aconteceu com o faraó no Egito, né? Onde ele endureceu, às vezes a Bíblia fala que Faraó endureceu o seu coração. Em alguns momentos a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Então, um outro extremo seria entender, mas então Saul, coitado, ele fez isso com Davi porque ele foi movido pelo Espírito maligno. E não é isso. Né? O que a gente vê é que essa ação do espírito maligno na vida de Saul potencializa o que já estava no coração de Saul. E realmente, isso prova que ele estava sendo dominado não por Deus, mas pelo mal, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Podemos seguir aqui? Vamos então à última coisa que Davi perde, né? Que é justamente a questão da pátria. Por que isso? Oi? Para você, a possibilidade, se o pessoal tiver interesse, de fazer um folder, naquele mesmo modelo que eu fiz dos evangelhos, da sequência de leitura de Samuel com os Salmos, aonde conforme você tem os eventos da vida de Davi, você consegue ir fazendo as leituras dos Salmos conectadas com Samuel. Então, se o pessoal tiver interesse, sim. A gente pode... Vocês gostariam de ter esse material? Só levanta mais ou menos a mão aí. A gente vai fazer então umas cópias e na semana que vem então a gente vai distribuir. Vocês entenderam, né? Porque assim, nunca se esqueça que apesar de Davi ser um guerreiro e depois ser de Israel, ele continuou sendo um músico. Tanto é que a maioria dos salmos foi escrito por Davi. E refletem o quê? A sua caminhada com Deus. Né? Até aqueles salmos onde ele demonstra praticamente uma depressão. Por que ele escreve daquela maneira, gente? Justamente porque estão atrelados aos momentos que ele vivia. Né? De aflição, de dificuldade, de vitória, né? Os salmos imprecatórios, né? Onde ele fala para Deus quebrar os dentes. Está tudo relacionado a esses momentos que Davi vivenciou na sua trajetória, tá bom? Vamos lá então para essa questão da pátria, porque olha só, quando ele sai da casa de Mical, Davi ele procura o profeta Samuel em Ramá. E eles vão para Naiote, na casa dos profetas. É muito interessante, porque Saul fica sabendo e manda os soldados para prender Davi. E quando eles chegam na casa dos profetas, os soldados não conseguem prender ninguém. E começam a profetizar. Ao invés de amaldiçoar Davi, eles começam a
exaltar a Deus. Até que o próprio Saul vai até esse lugar, mas Davi já tinha fugido. E o próprio Saul, naquele momento, é tomado pelo Espírito de Deus e profetiza ali. Então isso ressalta a questão da soberania de Deus, em todos os detalhes. Que por mais que uma pessoa queira se colocar contra a vontade de Deus, isso é impossível. Porque Deus, ele age em todos e em tudo conforme a sua vontade e o seu propósito. Davi, então, foge, né, dessa casa de profetas, ele se encontra com Jonatas, a gente vai falar no finalzinho da aula rapidamente sobre o relacionamento de Jonatas e Davi. Jonatas, filho de Saul, aquele que deveria ser o sucessor no trono. Mas veja bem, Davi então ele foge, né? Então outras perdas que Davi tem, ele não vai mais ter a companhia do profeta Samuel, ele não vai ter mais a companhia do seu amigo Jonatas, e ele numa atitude de desespero, ele foge para Gate. Vamos ler aqui, ó. 1 Samuel 21, 10. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Gente, o que a Bíblia fala a respeito de Gate? O que vocês lembram? Quem que era de Gate? Tem um personagem aí famoso, que a gente acabou de falar, que era de Gate. Golias. Golias era natural de Gate. Então, Gate era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Davi, então, foge de Israel e vai justamente buscar abrigo aonde? Na cidade dos inimigos. Mas não na cidade dos inimigos, uma cidade qualquer. Ele vai justamente para onde? Para Gate, onde todo mundo sabia dos seus feitos. Onde todos sabiam que Davi tinha matado o seu campeão Golias. E ele vai para Aques, né? Para Aques, que é o rei dessa cidade e estado, com a esperança de que ele consiga fugir, então, de Saul. Nesse momento, a gente vê que o medo de Davi para com Saul era maior do que o medo que ele tinha de viver no país entre os maiores inimigos de Israel. E é muito interessante, porque é lógico que ele não ia passar ali desapercebido, porque ele já contava, né, com um pequeno exército aí de mais ou menos 400 soldados. Então ele não foge sozinho, né? Ele foge na companhia desses homens, ele é notado e tudo mais. E daí acontece aquele episódio bem curioso, quando Aques chama Davi à sua presença, e Davi, para escapar da morte, ele se finge de louco. Então ele fica na porta, nos portões da cidade, gritando, né? Se contorcendo, babando. E quando ele vai na presença de Aques, Aques fala o seguinte: não, é esse o Davi. Como assim? Esse cara está louco. E ele manda Davi embora. Por quê? Ele fala assim, ó, já tem louco demais aqui. Mais um a gente não precisa. Então, ó, despachem esse homem aí, não façam nada com ele, porque ele não representa nenhum tipo de perigo. Então, Davi se finge de louco, né? E graças, então, a essa encenação, o rei Aques despede Davi sem fazer mal algum àquele que era uma afronta a todo o povo filisteu. Então a gente percebe
que Davi ele vai perdendo essas coisas que ele ganhou, né? Rapidamente. Riqueza, esposa, fama, popularidade. Agora ele perde o favor do rei, perde a sua esposa, perde a família, ele não tem mais a companhia do profeta, ele não tem também mais a companhia do seu amigo Jonatas, e ele se encontra agora na nação estrangeira, tendo que se fingir de louco, né? O que não deixa de ter uma pitada de ironia e até um certo humor, mas também que revela o seguinte: alguém que antes era ovacionado, agora ele é desprezado, né? Como um louco. Então, em tudo isso, nós aprendemos que a mão de Deus ainda estava com Davi, o livrando da mão de Saul, o livrando das mãos dos inimigos. Tudo bem até aqui, gente? Tá bom, quero fazer uma pausa antes da gente ir para a conclusão, para falar um pouco sobre o relacionamento de Jonatas e Davi. Infelizmente, esse relacionamento que Davi tem com Jonatas, ele é usado pelo movimento LGBTQ+, né, como uma base para o homossexualismo, por incrível que pareça, tá? Se você não conversar com essas pessoas que não conhecem nada, mas se você conversar com alguém que estudou um pouco mais a Bíblia, eles vão tentar justificar a base para o homossexualismo com base no relacionamento de Davi e Jonatas. Tem um livro do John Stott, eu acho que o livro, o título é assim: Opções Contemporâneas para Problemas de Hoje. Alguma coisa assim, é da editora Fiel. Eu li esse livro, né? E infelizmente eu emprestei para alguém e nunca mais voltou. Mas eu tenho que voltar a adquirir esse livro. É da editora Fiel, é do John Stott. E o John Stott ele trata de alguns problemas modernos de uma maneira assim que eu não tinha visto ninguém tratar. Então ele pega, por exemplo, a questão do homossexualismo e ele não faz simplesmente de combater. Vamos ver o que esse pessoal quer dizer. Então ele estuda profundamente a maneira como as pessoas pensam e defendem. Então vamos ouvir. Então ele escuta os argumentos e só depois então ele rebate. E eu acho que é interessante porque geralmente a gente só rechaça, né? Sem ouvir o que as pessoas pensam e como que elas entendem. Então, das bases bíblicas que as pessoas usam para a defesa do relacionamento é justamente o relacionamento de Jonatas e Davi, porque a Bíblia fala que Jonatas amou Davi como a sua própria alma, que Davi amou Jonatas como a sua própria alma. Gente, isso não significa que é um amor sexual, de conotação homossexual e tudo mais, mas infelizmente as pessoas tentam desvirtuar isso. E são esses os argumentos usados por pastores hoje, tá? Como eu falei domingo passado, né? Existem pastores que são influentes, que pastoreiam grandes igrejas, que defendem que o problema não é um relacionamento homossexual, mas o problema é quando há infidelidade entre os parceiros. Pessoas que pregam, que dizem assim, nossa igreja é uma igreja inclusiva. Sim, tá? Pessoas que levantam essa bandeira aí e as pessoas ouvem, frequentam a igreja e tudo mais. Então, isso é uma coisa que talvez a gente vai ter que lidar cada vez mais com essas questões, né? E essas questões elas estão muito mais perto da nossa realidade do que nós pensamos, tá? Famílias que têm conflitos dentro de casa porque um dos filhos, de repente,
começa a se enveredar por esse caminho. E num ambiente cristão, isso faz com que os filhos, né, tentem esconder, né, isso dos pais. Olha, são tempos difíceis que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter que lidar com isso aqui, no nosso meio, né? Respostas bíblicas, sermos firmes. É um desafio. Bom, vamos lá. A questão da amizade de Jonatas e de Davi, eu queria chamar a sua atenção para algumas características de uma amizade verdadeira aqui, e a gente vai ver isso rapidamente, tá bom? Então, quero falar de 5 características para a gente fazer uma aplicação para as nossas vidas. A primeira característica de uma amizade verdadeira é a questão do compromisso, né? E isso é visto no relacionamento dos dois. 1 Samuel 18:3 diz assim: E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Na versão revista e atualizada, diz que eles fizeram uma aliança. Então, um relacionamento de amizade verdadeira, existe um compromisso, né? Um compromisso entre as duas partes. E amizade nunca pode ser chamada de amizade quando só uma das partes se compromete e a outra só recebe. Então, isso é uma coisa que nós vemos que marca a vida de Davi e de Jonatas, porque essa aliança, esse compromisso que eles fizeram um com o outro, durou até a morte de Jonatas. Jonatas não levantou a mão contra Davi, o seu melhor amigo, por quê? Porque ele tinha um compromisso, apesar do pai ser o inimigo número 1, apesar das ameaças do pai para com Jonatas, apesar de Saul dizer o seguinte: você é louco, Davi vai tomar o seu lugar. Né? Olha o compromisso de Jonatas. Para ele, a amizade com Davi era mais importante que ocupar o lugar do pai. Em determinado momento, Jonatas diz: olha, você sabe que Deus te escolheu. E quando você reinar, eu vou ser o segundo. Eu vou te ajudar. Eu vou estar ao seu lado. Então, isso é uma característica da amizade dos dois. Né? Uma segunda característica é essa questão da doação. Né? Vamos ver um pouquinho mais à frente, aí, o versículo 4. Olha só o que a Bíblia diz. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Olha só, essa amizade entre os dois envolvia um aspecto também prático, né? Não era só, eu te amo, eu gosto de você, conta comigo, mas não. Ela tem um aspecto de doação. E veja bem, isso que Jonatas faz é emblemático, tá? Não é simplesmente, ele deu uma túnica porque ele tinha outras, ele deu a sua roupa porque ele tinha outras, ele deu a sua espada porque ele tinha uma coleção em casa. Não, não. O que ele estava fazendo nesse momento é demonstrando todo o seu amor, porque ele deu aquilo que ele tinha de mais valioso, precioso, né? Um guerreiro abrir mão de sua espada era algo muito sério, muito significativo, era se colocar numa posição de inferioridade, de querer honrar outra pessoa. E aqui nós vemos que essa é uma segunda característica no relacionamento de Jonatas e Davi. Tem uma terceira aqui, que é importante a gente ver, que é justamente a questão da presença, né? Vamos ver esse texto. 1 Samuel 19, 4 e 5. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse:
que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Essa questão da presença é a questão de alguém que, nos bons e nos maus momentos, se coloca ao lado do amigo, né? Saul, ele estava tomado pela ira. E é justamente Jonatas que tenta aplacar a ira do rei, dizendo: por que você está tão irado? Por que você quer fazer mal para Davi? Davi não fez nada de mal. Então a gente vê que Jonatas, na ausência de Davi, era alguém que estava disposto a defendê-lo, ainda que isso trouxesse consequências terríveis para Jonatas. Porque, veja bem, você tem um rei que é louco e é sanguinário. Nessa altura, ele já tinha perdido toda a razão. Nada o impedia de ver Jonatas agora como um inimigo. Mas mesmo assim, Jonatas se colocou ao lado de Davi para defendê-lo. Vamos pensar aqui numa quarta característica. Essa quarta característica fala a respeito da compaixão, né? 1 Samuel 20, 41 diz assim. 1 Samuel 20, 41. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Está vendo como o pessoal pega os textos, né? Fora tá vendo? Estavam se beijando ali. Gente, não é beijo aqui entre homem e mulher, né? É o beijo da antiguidade oriental, não tem nenhum tipo de conotação sexual, romântica. É demonstração de afeto, né? Nesse momento aqui, quando Jonatas está se despedindo de Davi, nós percebemos que Jonatas, ele demonstra compaixão com o sofrimento de Davi, porque Davi estava perdendo tudo. Agora eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: você imagina como que era a cabeça de Davi? Era o caçula, ele é chamado na presença do pai, o pai, então, ele acaba apresentando o profeta Samuel. Samuel, então, manda Davi ajoelhar na frente dos outros irmãos e derrama azeite sobre a cabeça dele. Ele, então, é o escolhido como rei de Israel. Ok, a vida continua. Quando ele ganha a batalha, talvez Davi, naquele momento, pensasse assim: bom, Deus está me confirmando aqui. Deus está me favorecendo diante do rei. O caminho para o trono está sendo estabelecido. O rei gosta tanto de mim que me deu a filha dele como casamento. Pronto, eu vou ser o sucessor. Olha só a minha amizade com o filho do rei. O próprio filho do rei reconhece que eu sou escolhido. Agora você imagina aquela cena, aquela promessa de Deus feita que ele seria o rei de Israel, diante de tudo que acontece de errado. Então o rei quer matá-lo, ele tem que fugir, ele perde a esposa,
ele tem que ir para a nação vizinha dos inimigos. Como que fica a cabeça de Davi? Será que a promessa de Deus irá se cumprir? Porque tudo parece que não, dizer que não. Nesse momento de aflição, Jonatas se coloca do lado de Davi para confortá-lo, demonstrando compaixão. E isso vai nos levar à última característica de uma verdadeira amizade, que nos diz o seguinte, que uma verdadeira amizade nos aproxima de Deus, porque existem amizades, gente, que nos afastam de Deus, tá? Pessoas que nos incentivam declaradamente, ou às vezes de uma maneira sutil, a esquece Deus. Não, esse negócio de vontade de Deus não é tão sério assim. Não, confie na sua capacidade, confie nos seus recursos. Mas não era assim com Jonatas. A gente vai ler esse texto aqui, daí a gente já vai estar encerrando a nossa aula, né? Olha só, 1 Samuel 23, 14 e 17. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Olha só, o ajudou a encontrar forças em Deus. Essa, então, é uma característica que distingue qualquer outro tipo de amizade com uma amizade verdadeira e verdadeiramente cristã. Um amigo encoraja, ajuda o outro a encontrar forças em Deus. Então essas são algumas características, e a amizade de Jonatas e de Davi também faz parte da biografia do rei Davi. Então, nós terminamos aqui um segundo movimento, do guerreiro valente para o fugitivo errante. Para a gente concluir aqui, a gente tem que aprender que a nossa vida ela é marcada por altos e baixos. Na vida de Davi foi assim, mas mesmo nos momentos bons e ruins, Davi sempre contou com a presença consoladora de Deus. E nós também podemos contar, né? Nos bons e nos maus momentos. O problema é que nós pensamos assim, que quando as coisas vão bem, Deus está demonstrando o amor. Ah, olha como Deus me ama. Está vendo? Não está me faltando nada, está tudo em paz, estou alcançando meus objetivos. O problema é que quando nós passamos por momentos adversos, nós achamos que Deus não nos ama. E começamos a duvidar, questionar do amor de Deus. Não devemos fazer isso, mesmo nos momentos difíceis, porque mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle, trabalhando em nossas vidas, cuidando das nossas vidas. É muito mais fácil falar do que viver, tá? É muito mais fácil falar essa verdade do que viver essa verdade. Mas foi isso que Davi experimentou. Ele foi lançado rapidamente do auge da popularidade para a mais profunda depressão e desespero. Porém, Davi mesmo escreve no Salmo 23, 6 o seguinte: sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Para aplicar, e a gente vai encerrar. Nós devemos tomar muito cuidado, né,
para não nos apoiarmos em ídolos na nossa vida, né? Os nossos feitos do passado, a nossa posição social, riqueza, o dinheiro que a gente tem aplicado, a casa, o carro, né? A nossa inteligência. A gente tem que tomar cuidado para não colocar como ídolos na nossa vida o nosso cônjuge, né? Às vezes os nossos filhos, a nossa família. Outras pessoas colocam como ídolo na sua vida um amigo, uma pessoa que você quer agradar. Temos que tomar cuidado com esses falsos ídolos. Ao invés de colocarmos a nossa esperança em tudo isso, nós devemos colocar a nossa esperança em Deus, que nunca nos deixa e que nunca muda. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela vida de Davi e por essas lições preciosas que estamos aprendendo. Nos ajuda a, nos momentos difíceis, olharmos simplesmente para o Senhor, que o Senhor seja, de fato, o nosso único e maior tesouro. Pedimos isso a Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, gente. Hoje nós vamos ter um culto especial com uma pequena homenagem ao pastor Ari, que vai completar 90 anos, tá bom? Então hoje, como é o dia do pastor, a gente vai ter esse momento no nosso culto e todo mundo que puder participar está convidado, tá bom? Deus os abençoe.